Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui começando o nosso quarto episódio do Plantões que Marcam. Hoje a gente vai tratar de um tema que é importante não só para o mundo da medicina, mas para a humanidade, que é o Covid-19. Mas antes, eu gostaria de ressaltar que o Plantões que Marcam é uma iniciativa da Carry-On, empresa da qual eu sou o CEO, e a gente visa criar um ecossistema de oportunidades para os profissionais da saúde, uma plataforma onde os profissionais podem achar oportunidades de trabalho, cursos, mecanismos para trazer segurança jurídica nas transações, contabilidade, advogados, e em breve nós teremos também produtos do metaverso de realidade aumentada para trazer interatividade entre os profissionais da saúde e os pacientes. Um mundo de oportunidades em um único lugar, na Carry-On. Estou aqui hoje com o Felipe, nosso apresentador. Felipe, como é que você está? Olá, ei Fê, tudo bem? Hoje um dia extremamente especial pra gente. Com certeza. Né? Hoje 3 anos de pandemia decretado pela OMS. Meu nome é Felipe, sou médico ginecologista e obstetra, atuo em São Paulo e estou aqui com a Fê novamente nessa nossa aventura, que é o Plantões que Marcam. Exato, e hoje a gente vai entrevistar dois profissionais que trabalharam ativamente na pandemia e tenho certeza que contribuíram muito para a saúde e para salvar vidas. Apresenta eles para a gente, Felipe. Vamos lá, são convidados extremamente especiais que eu confio muito, que trabalharam na linha de frente do Covid-19. Vamos deixar os convidados se apresentarem, que é de praxe nosso, né, Fê? Com certeza, com certeza. Vamos lá. De apresentar eles, eu posso só reenquadrar eles? Pode. Eu saio um pouquinho do meu quadro? Sai só um pouquinho, Tá. você volta um pouquinho pra cá. Aqui. Tá bom? Aí sempre pode olhar pra cá pra isso, pra você ter uma noção. Tá. De onde você tá bom? Ótimo. Certinho. E eu tô no meu quadrado. Você tá no seu quadradinho. Trava aí. Deixa eu só... Não, a imagem que ela mandou é errada. É aquela mesmo que eu vou olhar. Eu volto no Comédia Praxe. Eu volto no Comédia Praxe. Pode ser. Aí fica mais fácil controlar também. Pode Faz apresentar. quatro. É bom que eles mudaram a cor do fundo também, aí é interessante ficar. Não, tá ótimo. Vamos lá, Fê. Como é de praxe no nosso podcast, os próprios convidados falarem um pouco, se apresentarem, não é isso? Vamos lá, vamos conversar com a Aline. Fala um pouco sobre você, Aline. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Aline. Minha graduação em medicina foi pela Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, pela FASE. Eu formei em 2018 e depois, fiz a minha clínica médica no Hospital Vera Cruz. E atualmente eu estou fazendo cardiologia. Estou no 2º ano de cardiologia pelo Instituto Horizonte. E espero, poder contribuir nessa nossa conversa aqui, porque durante a pandemia eu estava fazendo meu 2º ano de clínica médica e eu atuei na linha de frente nessa pandemia do Covid-19. E você, Lucas, fala um pouquinho de você para nós. Então, pessoal, meu nome é Lucas, eu sou médico formado na Faculdade de Medicina de Barbacena, eu formei em 2019 e acabei de terminar, recém-terminado, infectologia, terminei a residência de infectologia no Hospital Vera Cruz, né? E durante o meu 1º ano de clínica médica, eu rodei junto com a Aline, então é um prazer estar aqui com ela para poder dividir com vocês as nossas experiências durante esse período da pandemia. E obrigado pelo convite também, por estar aqui. Eu acho que é muito importante a gente ter esse meio de comunicação vindo de vários lados sobre um assunto tão importante, sobre a medicina nossa. A gente que agradece a disponibilidade de vocês na rotina tão intensa, de falar um pouco e de fato vocês são significativos para a vida de diversos alunos e recém-formados que querem ouvir um pouco das experiências para se prepararem e chegarem melhor para o mercado e para os pacientes também. Quando a gente fala de formação,
né? Antes da gente entrar no nosso tema hoje, que é Covid-19, eu acho que a gente poderia falar um pouco como que a medicina entrou na vida de vocês. Por que vocês escolheram a medicina? A medicina sempre foi um sonho? Ou ela surgiu, acabou acontecendo? Ou sempre foi o objetivo de vocês? Por que a medicina? Por que se tornar médico, médica? Então, na verdade, a medicina na minha vida entrou desde a infância, né? Meu pai é médico veterinário e eu morei no interior até meus 18 anos. E meu pai me inspirou muito nas práticas dele do dia a dia, né? Onde eu morava, porque meu pai, como médico veterinário, atendia muitos animais, né? E eu adorava ver as práticas dele onde nós morávamos, de atender animais, né? Prestar atendimento aos animais que eram levados lá onde a gente morava. E, assim, nunca fui incentivada pela minha família a ser médica, muito pelo contrário. O meu pai queria que eu fosse professora, achava a rotina de medicina muito pesada. Sempre fui até muito desestimulada a seguir a carreira médica. Mas eu sempre, assim, quando me perguntava, minha formação, né, de criança, segundo grau, eu sempre tinha essa vontade mesmo, esse desejo de ser médica. Sempre me chamava atenção tudo né, que era ligado à ciência, essas práticas médicas mesmo. Então, sempre foi um sonho de criança. Comigo teve um pouco semelhante com você, mas, na verdade, eu sempre fui muito curioso em questão de corpo humano. Sempre, quando era criança, eu falava pra minha mãe que eu queria ser cientista. Minha mãe fala isso até hoje pra mim. Eu sempre fui muito curioso com essas questões, como funcionava. E na escola em si, a gente não tem muito contato com isso. A biologia nossa, a gente estuda plantas, né? Não tem nada a ver com a questão de ser humano. Mas, como eu vim do interior, e no interior, eu não sei se você é de BH? Eu morei em Perdigão até meus 18 anos. Lá é cidade pequena, interior também. Então, talvez você compartilhe essa experiência comigo. Mas lá nós temos mais uma visão de seguir o que o pai faz, não pensar muito longe, muito alto nessas questões e sair do nosso meio ali, né? Então, sempre fui muito curioso, sempre me interessei muito, mas eu nunca passou pela minha cabeça fazer a medicina em si. No entanto, assim que eu formei, como era de costume, eu fui prestar para engenharia, igual meu pai. Ele era engenheiro. Eu cheguei a passar numa faculdade lá de Lavras, minha cidade é de Perdões, né? Do lado. Só que, por algum motivo, algum dia, eu estava indo para academia na rua, assim, encontrei meu primo. Meu primo divide a mesma idade comigo. E ele me chamou para morar em BH, para poder fazer um cursinho, para poder ver se a gente passa em alguma federal, alguma coisa aqui. Eu falei, vamos também, então. E chegando aqui, durante o cursinho, as questões, a gente vê as pessoas fazendo o que elas querem, as pessoas fazendo o curso que elas desejam e elas passando, inclusive medicina. Assim, muita gente quer fazer medicina, pelo menos naquela época. Então, a gente vê essas pessoas passando, eu comecei a pensar, então, acho que é possível. Vamos estudar, cair de cara nos livros e ver se a gente consegue. E, realmente, meus pais ficaram com o pé atrás, lógico, também, igual o seu. Você falou que eles não teve aquele apoio, assim. Mas foi muito dessa forma que aconteceu. Eu vendo as pessoas conseguindo chegar lá e eu vendo também que sou capaz e tudo. Eu estudei, passei e agora sim eu vejo que eu não faria outra coisa diferente. Você nasceu para isso. Né? Exato. E você falando que a gente tem que acreditar, né, nos nossos sonhos e que é possível. Quais os maiores desafios, assim, vocês enfrentaram na faculdade? Porque eu já vi falar, nem sei se é verdade, mas que a gente acha que é mais difícil entrar. Mas depois que entra, você vê que é mais difícil ficar. É verdade ou não? Isso é verdade. Eu acho que, assim, questões de... Eu acho até que engenharia seja mais difícil ficar do que a medicina. Mas eu acho que... O que acontece? Pelo menos na época que eu entrei, a gente tinha aquela disputa por vagas enorme. Hoje nós temos um número maior de faculdades, claro. Mas eu acho que a pessoa que entrava na faculdade de medicina, ela já tinha o hábito, pelo menos, de estudar.
Ela já tinha aquele costume de estudar diariamente porque ela queria passar, porque nunca foi fácil passar, né? E então isso já facilitava um pouco essa questão. Mas a maior dificuldade que eu tive na época da faculdade em si foi administrar a questão de várias coisas para fazer de atividade da faculdade ao mesmo tempo. Era apresentações de trabalho, era questão de prova. Tem a semana que a gente tinha 5 provas. Então isso é muito difícil administrar, juntamente com a distância da família, e a gente não ter aquele amparo ali para poder, aquele cafuné, né, para chegar e falar, não, calma, vai dar certo, a gente está distante de todo mundo. Então, isso é uma parte difícil, você administrar todas essas questões que caem geralmente juntas no seu colo. Então, você saber administrar isso é diferente. É diferente do que você está no cursinho, de você estabelecer uma meta, não, tal hora eu vou estudar isso, tal dia eu vou estudar isso, é diferente lá. Surge tudo de uma vez. E essa questão que você está colocando aí pra gente, estar longe de casa, é a realidade de muitos estudantes hoje, né? E sempre sempre foi essa dificuldade. Muitas vezes, o profissional, ele cursa a graduação em medicina, ele não cursa na cidade dele. Muitas vezes, ele tem que ir para um outro estado, uma outra cidade, para poder realizar a graduação. Mas falando um pouco sobre esse assunto dos desafios, a gente sabe que a carreira médica, ela exige muito do profissional. A carreira médica, apesar de ser muito gratificante, ela tem uma parte que ela é muito pedante, né? A questão de 6 anos de graduação, o tempo para poder passar na faculdade, e depois a gente encontra a residência médica. Que a residência médica, hoje a gente sabe que são horas surreais de trabalho, né? A escala mínima hoje de uma residência médica são 60 horas semanais. Então, assim, se a gente botar numa semana que são 7 dias, a gente vai cumprir 10 horas todos os dias. Isso no mínimo que tem residência, que a gente extrapola. Pensando nesse enfoque, que é graduação, residência, qual das duas fases da vida do médico que vocês encontraram o maior desafio de vocês? A graduação, a residência, qual foi um pouco mais puxado para vocês? Ou passar na faculdade também. Ou passar na faculdade. O que para vocês foi mais difícil, assim? Conta para nós, Aline. Eu, particularmente, acho que está sendo mais difícil pós-graduação, né? Está sendo mais difícil agora esse momento da residência. Por quê? Durante a graduação de medicina, de certa forma, você tem um suporte financeiro da sua família, né? Você está ali fazendo a faculdade, de certa forma, você tem aquela ajuda financeira. Depois, né, que você forma, presume-se que você já consegue se bancar, né? Independente se você está fazendo uma residência ali ou não, pelo menos, né, essa foi a minha experiência pessoal, eu tive que começar a trabalhar, né? Conciliar a vida de residência com os plantões. Então, a carga horária da residência em si já é muito puxada, né? E eu tive que conseguir associar essa carga horária da residência com o trabalho, né? Então, eu acho muito complicado, porque você tem que trabalhar à noite, né? Tem toda a carga, o desgaste de você, né, ter essa rotina de dia e de noite. Então, eu acho que, né, depois, claro que a gente fica naquela ansiedade para formar. E eu acho que depois que a gente forma, é fundamental fazer residência, né? Você ter essa complementação, porque eu acho que a residência é uma complementação, né? E é uma escolha que você faz para ter mais qualidade de vida futuramente, né? Para você se especializar, para direcionar ali com o que você quer trabalhar. Mas, na maioria das vezes, você precisa trabalhar junto com a residência e você tem um desgaste, né, emocional e né, de sobrecarga de trabalho muito grande, que você, na faculdade, você pode se dar o luxo, na maioria das vezes, de direcionar sua rotina ali só para estudar. Sim. Né? E isso desmistifica muito da visão que se tem do glamour, né? De ser médico e tudo mais, que formou e já tá tudo maravilhoso. E não, é uma luta, né? Até se estabelecer, tanto como imagem de profissional no mercado, quanto financeiramente, né? Sim. Com certeza. E quando a gente fala
dos desafios da profissão, eu acho que a profissão médica ela tem uma carga emocional muito grande. Então, basicamente, a gente fala, Fê, que teve uma noite da sabedoria. Você era acadêmico, de um dia para o outro, você se tornou médico e você tem as responsabilidades de um profissional que vai atuar no mercado de trabalho e vai lidar com vidas. Então, eu acho que a medicina, além de exigir uma carga horária pesada, uma dedicação muito importante, ela também tem essa carga emocional, que você estará cuidando de outras pessoas e você vai ser responsável pelaquela vida. Você vai ser responsável tanto da parte do cuidado, como legalmente desse paciente. E que isso a gente entra numa esfera que é um pouco... A responsabilidade é um pouco alta para o profissional. E muitas vezes a gente é muito novo, a gente não tem esse discernimento. E a gente vai aprender muitas vezes esse discernimento na residência médica. Sim, exatamente. Com certeza. Ela prepara a gente para nós sabermos lidar com todas essas questões que você mencionou, junto com essa questão emocional que você falou. Eu acho que a residência é muito importante por isso. Nós vamos preparando emocionalmente para uma vida em que nós vamos ter que sempre estar estudando, a gente sempre vai ter que se atualizando. E, ao mesmo tempo, lidando com vidas, ao mesmo tempo, tomando aquela responsabilidade para a gente, que assim que a gente forma, a gente já tomba com um paredão desse na nossa frente, às vezes é muito pesado mesmo. Sim, e quando a gente fala também nessa questão de responsabilidade, vocês passaram por uma fase muito delicada, que foi a pandemia, né? A pandemia, ela gerou uma responsabilidade sobre o médico muito grande. E a gente queria saber, né, Fê? O que foi a pandemia para vocês? O que mudou na rotina? O que quando chegou para vocês, olha, foi decretado uma pandemia mundial. O que mudou na consciência de vocês, no plantão de vocês? Como é que foram essas aventuras? Porque eu lembro muito bem, para mim, os primeiros dias foram impactantes. Eu lembro que eu saí um dia que eu estava indo no meu escritório buscar algumas coisas de trabalhar, para começar a trabalhar em casa. Aí eu andei, sei lá, uns 8 quilômetros, só eu na rua. E eu não vou esquecer disso nunca mais, porque pra mim foi uma coisa absurda. Parece um apocalipse, né? Exato. Então, a curiosidade que eu tenho, assim, vocês estavam lá, de um dia pra noite começou a vir esses casos. Como foi os primeiros dias, a primeira percepção do que estava acontecendo? Primeiramente, para mim, mudou muita coisa, porque antes ninguém sabia nem o que era infectologia. Então, depois da pandemia, as pessoas passaram a... Os meus amigos continuam me zoando, lógico, mas amigos são para isso mesmo. Mas, enfim, tirando essa parte, foi exatamente isso que você falou, eu acho. Foi o impacto de ver que uma coisa que passava na televisão chegou na gente. Sabe? Quando você senta na televisão, você vê passando na Globo, quando vê no dia seguinte, tá lá. E tá na sua mão aquele paciente com aquele. Então, acho que, assim, a princípio, foi... Lógico, foi um caos, assim, a gente vai poder falar melhor sobre isso, como foi durante nossos plantões, nossa residência em si. Mas eu acho que o primeiro impacto foi exatamente essa questão. E mostrar pra gente o tanto que nós somos despreparados para essa questão, né? Eu acho que acontecendo isso, e nós sabemos que tem possibilidade de acontecer algumas outras vezes isso, já aconteceram algumas outras, mas não desse nível. Mas a gente saber disso e saber que nós não estamos preparados é uma coisa que dá um certo medo. Né? Uma coisa que a gente via na televisão aquilo acontecendo e aquilo tá na nossa mão pra gente cuidar daquilo. É uma coisa que me deu eu assustei na hora. O que você acha? Assim, eu particularmente, né, foi um choque para mim também, porque eu acho que eu tive o privilégio, né, de formar numa instituição que sempre prezou pela medicina baseada em evidência, né? Pela ciência, de você racionalizar pedidos de exames, de você embasar sua conduta, né, em evidência científica. E isso também na clínica médica, né? Sempre a gente... né, uma discussão dos nossos preceptores era sempre assim, você vai pedir esse exame por quê? Vai fazer diferença? Né? O que você vai fazer com esse exame? Então, a gente sempre raciocinava muito, né, em racionalização de exames, em medidas através, né, pautadas em evidências científicas. E de uma hora para outra, chegou a Covid e veio a discussão, hidroxicloroquina, ivermectina, corticoide, e aí o plantão era um caos.
mas tinha gente que queria que você passasse hidroxicloroquina e eu via meus preceptores também muito perdidos, né? Ao mesmo tempo, queriam ter estudos ali para embasar nossas condutas, né? Para direcionar um pouco o tratamento dos pacientes, e ainda era tudo muito novo. E eu via também, eu estava no 2º ano da clínica médica, né? Os meus ambulatórios cancelados. Eu passei a atender só Covid. Fiquei na enfermaria por um bom tempo. Falei, meu Deus, acabou, né? Meu 2º ano da clínica médica. E assim, todo mundo muito perdido, sabe? Nas condutas. Aline, você tocou num ponto, assim, crucial, eu acho. Eu acho o Covid-19, ele trouxe pra gente, foi uma doença nova, então, inicialmente, a gente não tinha estudo pra gente nortear as nossas condutas médicas, porém, eu acho que tem um viés político, essa questão das medicações. Sim. E isso, eu acho que a gente tinha que conversar sobre isso, porque isso foi muito sério, porque medicina, a gente pauta a conduta baseada em evidência. Exatamente. Não é achismo. E isso é muito sério, porque isso impactou muitas vidas. E muitas pessoas escutavam, né, o uso de certas medicações sem nenhum respaldo médico. E a gente via, muitas vezes, essa ideia ser reverberada para os pacientes, acreditando numa cura, numa resposta. E os estudos mostravam exatamente ao contrário. Que não tinha correlação, que o paciente piorava. E eu achei uma coisa meio impressionante como as pessoas aderiram a essa ideia, sabe? E muitos profissionais já falavam, olha, o estudo mostrou isso, o estudo mostrou aquilo, e não tem benefício nenhum para você, tem só prejuízo. O que mais me espantava é que não só pessoas leigas, né? Uma coisa é eu, que não sou médica, acreditar na cloroquina. Exatamente. Agora, tinha médico, né? Ainda tem médicos que defendem, né? Então, como médicos, assim, eu queria saber de vocês o que foi as ações governamentais? Teve impacto? Foram bem conduzidas ou não? E não, assim, não aqui querendo defender ou não um lado ou um partido, mas assim, governo, a partir do momento que foi eleito, ele governa para todo mundo. Sim. Quem gosta, quem não gosta. Com certeza. E como governo de todos, o que vocês acham que foi? Sem a gente fala aqui, né, Fê? Não é um viés político. É só uma questão, assim, como o Brasil, ele conduziu, na opinião de vocês, a pandemia do Covid-19. Exato. Eu acho que governo de todos. Iniciando pela questão da vacina, nós sim tivemos assim, um atraso nessa questão, independente de quem que estava governando, não é essa a questão, mas assim, é um erro numa posição que você não pode errar, sabe? Nós temos um país com a capacidade de vacinação do povo brasileiro, assim, de uma forma, uma das melhores do mundo. Nós conseguimos vacinar muita gente em um curto período de tempo. Nós poderíamos ter aproveitado isso, tá? Essa é uma questão. Em janeiro, por exemplo, a gente tinha acho que 56 países já vacinando. E nós ainda não, nada de vacina. Em janeiro, na época da pandemia, lógico, 2020. Mas, começando por aí, né? E agora a gente entra na questão da divulgação da medicamentos que não tinham comprovação científica, igual você comentou, essas questões. Mas eu acho que você tocou num ponto principal, porque a população em geral, nossos pacientes, inclusive, eles não têm a culpa de ver na televisão alguma coisa, de ver na internet aquilo e achar que aquilo é verdade. Eles não têm a culpa disso. Agora, nós não podemos deixar... porque nós somos os médicos, nós que temos que chegar ao paciente e prescrever aquela medicação, sabe? Nós não podemos dar o luxo de cair nessas coisas. Nós temos, sim, artigos, nós temos várias coisas. A Sociedade Brasileira de Infectologia está fazendo publicações quase que diariamente sobre as atualizações das medicações para o Covid, o que tinha comprovação, o que não tinha. Nós tínhamos como acessar isso, sabe? Então, o paciente chegar para a gente falando, eu quero tomar tal medicamento. E nós chegarmos para ele e falar, vou te prescrever porque esse medicamento realmente faz efeito e tudo. Isso é errado, sabe? Eu acho que esse é o ponto crucial ali, porque nós éramos essa divisão entre a informação, fake news que chegava para os pacientes e a gente chegar realmente e dar a prescrição para o paciente. Nós éramos essa ponte, a gente
nossa Nós classe somos tinha. formadores de opinião. Exato. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, tem que ter essa habilidade de comunicação, de convencimento, né? De mostrar para o paciente o benefício, né? Até na linguagem dele, mas mostrar o real benefício ou não. O problema não é a prescrição de hidroxicloroquina em si. O problema é você prescrever uma medicação que você não sabe se ela tem benefício, ou se ela, pelo contrário, né, vai fazer muito mais mal do que bem. Exato. certeza. Eu acho que houve uma politização de condutas. Né? Assim como jornalista, assim como advogado, tem funções que têm um caráter social que você tem que ser neutro. Exato. Você pode até acreditar no candidato X, Y, mas no exercício da sua profissão você tem que ser neutro. Você tem que saber que não é política, mas sim o exercício correto da profissão, né? E eu acho que no Brasil, na época da pandemia, isso ficou distante. Se esqueceu da medicina e começou a fazer política no meio da saúde. Isso é muito errado. Teve Exato. muita Isso é muito interferência política, né, num assunto que era né, da saúde, um assunto que era para profissionais capacitados ali decidirem, né? Quantos ministros da saúde foram trocados na época da Covid, né? E inclusive os que tentavam Os que tentavam. ser neutro, né? E fazer Exato. o certo, Sim. né? Com certeza. Exato. E aí vocês falaram que tinha muito isso do paciente já chegar querendo Sim. se automedicar. Sim. Como é que vocês lidavam com isso, assim? Eu inclusive, eu lembro exatamente de um paciente que ele, na verdade, ele era um amigo, um conhecido, na verdade, que ele entrou em contato comigo querendo que eu receitasse uma medicação para ele e para a família dele. Uma medicação, não lembro na época se era ivermectina, alguma coisa assim. Uma medicação para ele, porque a família estava toda com Covid, todos tinham testado positivo, né? E eu virei para ele e falei, olha, como médico, eu não posso prescrever essa medicação para você, porque eu vou estar te fazendo mais mal do que bem. Essa medicação não tem comprovação nenhuma de que ela vai ajudar no caso do Covid, isso não tem indicação nenhuma, e é uma medicação que tem efeitos colaterais. Então, na medicina, a gente sempre tem que botar na balança o que é melhor e pior paciente naquele momento. Eu sempre falo isso, porque toda medicação tem seus efeitos colaterais, mas às vezes o efeito benéfico é melhor. Mas nesse caso, não é. Então, eu não vou prescrever para você. Eu lembro que esse conhecido até brigou comigo na época falando isso. O argumento dele era que na família dos tios dele, todo mundo tinha ficado com Covid, todos tomaram ivermectina e ninguém morreu. Mas isso não é base científica, entendeu? Sim. Lá em casa todo mundo teve Covid, ninguém tomou nada, graças a Deus ninguém precisou ser internado e tá todo mundo vivo. Então isso aí não é você não tem como se basear numa coisa dessa, entendeu? E isso, inclusive, serve para vários estudos que saíram na época, aprovando esses medicamentos, e que o grupo amostral era muito baixo, e que a gente não tinha como confirmar nada baseado naquilo, sabe? Então a gente tem que ficar muito esperto com essas coisas, essas notícias que vêm pra gente, inclusive. Total. Você contou aí pra gente um caso de um amigo que teve a questão da medicação. A pandemia, ela trouxe para o médico também uma responsabilidade muito grande. Os plantões ficavam sobrecarregados, os casos extremamente complexos. Eu queria saber de você se tem alguma história que marcou para vocês a pandemia. Assim. Pode ser uma história, talvez uma história triste, uma história que impactou a rotina de vocês, que vocês olharam para aquela história e falaram assim, nossa, preciso refletir um pouco. Nossa, eu tive uma história que me marcou muito, porque no dia do meu aniversário, né, 14 de abril, eu estava no hospital, onde era a maioria dos meus plantões, onde eu fiz a minha residência de clínica, e um paciente com Covid-19, né, diagnosticado, ele estava evoluindo bem, né, estava na enfermaria e já estava com proposta de alta. E ele, nesse plantão meu noturno, né, ele piorou muito o padrão respiratório e eu tive que entubar ele no andar, né? E entubei ele no andar e a gente não tinha respirador no andar, né? E eu tive que ficar manejando aquele paciente ali, não tinha vaga em CTI. Não. E um paciente, assim, relativamente jovem, né, 62 anos, com os filhos ali, né, próximos, né, a esposa e eu tentando manejar o paciente no andar e até que ele veio a falecer, né, porque
assim, a gente fez o que pôde ali na enfermaria, mas realmente ele não teve essa oportunidade de ir para uma terapia intensiva, né? Para usar outros dispositivos respiratórios, talvez, que fosse beneficiá-lo. E, assim, nossa, eu tive uma péssima passagem de aniversário, sabe? Eu fiquei arrasada, porque era um paciente que já estava em melhora, né? Que intercorreu ali com uma piora do padrão respiratório súbita. E por mais que eu acho que ocorreu tudo a tempo, né? A gente fez as medidas que podia. Ele não conseguiu, né, ter essa oportunidade de ir para um centro, né, de terapia intensiva para poder né, ter essas medidas, porque simplesmente não tinha vaga. Realmente, assim, não tinha vaga. A gente tinha que manejar paciente gravíssimo no andar. Teve uma cena parecida com isso que me marcou na... Você vivenciou isso também, mas assim, parecia uma pintura de um quadro, sabe? O que eu estava vendo dentro da enfermaria. Tinha um paciente exatamente com essa questão, ele precisando descer para o CTI, ele não tinha vaga e ele estava fora do leito, porque dentro do leito de enfermaria tinha outro paciente que a acompanhante não queria que ele ficasse lá, porque senão ia pegar o Covid. Então ele estava no meio da enfermaria, no meio de todo mundo. Ele estava muito grave, estava cianótico, estava muito, até roxo de falta de ar. Eu olhei para o lado, eu vi uma médica chorando, agachada no chão, chorando. E enfermeiras brigando entre elas, gritando uma com a outra. É um caos completo aquilo. Isso foi, assim, acho que na segunda semana, assim, de que a gente teve aquela onda, aquele boom, sabe? E eu olhando aquilo, eu falei, gente, o que está acontecendo? Parecia uma pintura de um quadro, assim mesmo, sabe? Um caos. Cada cantinho tinha um indício de caos ali, sabe? Então, isso me marcou bastante. Foi muito pesado eu ver aquela cena, sabe? E uma coisa que eu fico muito triste como pessoa, como profissional, é que a gente viveu certas situações que foram alarmantes, sabe? E muitas pessoas tinham um comportamento negacionista em relação à pandemia. E isso também estava na nossa política. E é muito triste porque nós perdemos vidas. E a gente estava na linha de frente, a gente estava lutando contra aquilo, e tinha pessoas que debochavam dessa situação. Ou falavam que era mentira, né? Quando falava que os leitos estavam todos ocupados e tudo mais. E você falou uma coisa aí agora, a ocupação de leito. Isso foi uma coisa que pegou tanto o sistema particular quanto o público. Não tinha vaga. Não então, se quando a gente fala sobre isso, toda pessoa tem uma história para contar de alguém muito próximo, sabe? Não foi uma coisa distante. Eu escuto alguém contar uma história e ela é distante de mim. Não. Por exemplo, eu tive na minha família uma pessoa próxima que não teve vaga, sabe? Então, isso afetou todo mundo. E você lida com pessoas que falam que isso não existiu, que isso não aconteceu, ou muitas vezes tomaram atitudes que pioraram o cenário ainda. Isso eu fico um pouco revoltado como pessoa, como profissional, e a gente se deparou isso na nossa realidade. A gente teve muito isso. Então, eu quando a gente volta nesses assuntos, assim, eu me lembro que isso foi uma dificuldade que todo mundo enfrentou, independente da situação econômica, até mesmo do paciente. Se ele tinha dinheiro ou não, a questão é que não tinha vaga. Não tinha vaga. Sabe? A gente não tinha onde colocar paciente. Não tinha. E foi um despreparo, assim, gigantesco. Geral. Eu lembro, eu sou ginecologista e obstetra, então eu não peguei a linha de frente diretamente, sabe? Porque eu já estava no meio pro final da residência, então eu já não dava mais plantão de clínica. Mas a pandemia foi tão séria que ela pegou todas as especialidades. Então, eu lembro, eu vou contar um caso aqui para vocês. Eu estava de plantão, eu era R3 de GO, e eu estava fazendo um estágio no interior. Eu estava fazendo estágio de cirurgia ginecológica, e as cirurgias eletivas todas canceladas, né? A gente não tinha mais medicamento sedativo no hospital. E aí, o plantão extremamente cheio da clínica, todos os leitos dos hospitais voltados para o Covid-19. E eu lembro que eu estava lá no hospital,
a gente fazia casos eletivos, mas casos extremamente graves, assim. Nem era letivo, era uma urgência. E aí, eu tava lá entrando para uma cirurgia, eu recebi uma notificação da coordenação do hospital falando que o hospital ia fechar a porta porque não tinha médico. No meio da pandemia, não tinha médico para enfrentar a pandemia. E aí, eu era residente, claro, a corda sempre vai arrebentar pro lado mais frágil. Lógico que vai arrebentar. E aí, me colocaram na porta para dar plantão de clínica. E assim, eu era ginecologista, sabe? Eu tava terminando minha formação, eu não sabia, eu não tinha traquejo mais com essa questão de urgência. E hoje a gente sabe que lidar com urgência existe preparo. Não existe mais, olha, eu vou me aventurar na urgência. Não, existe preparo. E eu estava ali na posição de médico, eu estava atendendo as fichas, e eu lembro muito bem que tinha um paciente entubado numa sala vermelha do lado, e eu não tinha traquejo para manejar esse paciente, sabe? E a gente tinha um médico intensivista, ele estava dando um apoio, mas a gente tinha que parece que, na época eu lembro que parece que a intubação estava seletiva, ele não estava saturando bem mesmo entubado, e a gente tinha que reintubar esse paciente. E assim, eu fiquei extremamente ansioso para lidar com isso. Com certeza, imagino. E aí, era um paciente que estava extremamente grave. Sabe aquele paciente que está totalmente instável, assim, que a gente fica até na dúvida se a gente vai mexer nesse paciente, se esse paciente vai parar ou não? E aí, eu encarei essa de entubar o paciente. Encarou o desafio. Eu encarei o desafio. Eu já tinha feito isso antes, sabe? Mas eu perdi um pouco a mão. Sim. Mas não tinha ninguém ali pra fazer sobre Sim. isso, sabe? Ou era eu, ou não tinha mais ninguém. E aí, eu lembro que a fisioterapeuta estava me auxiliando e ela falou do fio guia. Essa história me marcou muito. O guia para poder fazer a intubação. Tinha um só pro hospital inteiro. Um. Então, esse instrumento ele era repetido de uma pessoa para outra. O infectologista até treme. Não, eu medo de contaminação disso. E eu falei assim, gente, como assim? Sabe? Faltou tudo. Faltou material, faltou profissional. E eu acho tão engraçado isso, Fê, porque quando o governo, as prefeituras, eles precisavam dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, a valorização dos profissionais de saúde estavam lá em cima, sabe? Os plantões eram pagados certinho, era em dia, você entrou, você recebeu. Porém, isso é uma coisa que eu tava contando uma história, já tô contando outra, mas uma história tá boa, me chateia um pouco é que a gente foi extremamente valorizado, sabe? O nosso salário estava caindo, porque isso é uma coisa que não acontece. A gente já entrou nessa pauta. O nosso salário estava caindo certinho, os plantões tiveram um reajuste, estava ótimo. Passou a pandemia, acabou. Sabe? Os técnicos foram mandados embora em larga escala, os enfermeiros também. Como se pegasse o profissional que lutou tanto para aquilo, rasgasse e tchau, rua. Então isso é uma coisa que eu fico um pouco indignado. É uma das maiores decepções minas, assim, depois que eu entrei no mercado de trabalho, por ser médico e tudo, uma das maiores decepções é ver o quanto que nós somos descartáveis. Descartáveis, acho que é a palavra. Em todo o âmbito da saúde. Não quer, tem quem quer. Essa é a palavra certa, entendeu? Isso realmente... Aí, você falando isso, a questão é... Será que nós aprendemos algo com essa questão de pandemia? Exato. Nós não damos valor para os médicos que estavam ali, que estavam na linha de frente. Se não fosse eles, quem seria para poder cuidar desses pacientes? Os enfermeiros, sem os enfermeiros... Quem somos nós? Nós não conseguimos conduzir nada sem os enfermeiros. Então, assim, daqui pra frente, como é que vai ser, entendeu? Sim. Vai voltar o mesmo estaca zero, esperar outra pandemia pra gente poder apanhar de novo? Pensar algumas coisas. Pensa, né? Principalmente depois que eu comecei a trabalhar nessa parte mais de gestão da saúde, eu vejo que se tem brigas erradas, batalhas erradas, quando você fala da não valorização do profissional, às vezes você vai ficar chateado com a pessoa, com a prefeitura lá que tem que te pagar, ou com o órgão,
Mas será que é ele mesmo o culpado? Ou se tem órgãos acima que não repassam o valor correto para que se possa pagar? Então tem que continuar essa discussão. Isso aqui é até uma das perguntas que estava na pauta. Se vocês hoje são mais valorizados pelos pacientes, pelos entes, ou não? Ou se piorou depois? Porque eu sei que também teve muita rixa entre paciente versus médico. Sim. Então, o pós-pandemia, tá do mesmo jeito? Melhorou ou piorou a valorização, o respeito ao profissional da saúde? Eu acho que durante foi exatamente o que ele comentou, sabe? Nós tivemos salário aumentado, nós tivemos emprego, abriram várias vagas para nós e tudo, essa questão. Mas acho que depois que passou, eles simplesmente esqueceram. Né? Você teve experiência também? Uma experiência pessoal, né, para contar sobre isso. Desde que eu formei em 2018, o primeiro lugar que eu trabalhei foi uma policlínica no interior, né? No dia do meu baile de formatura, foi o primeiro plantão que eu estava dando nessa instituição. E trabalhei lá 2 anos, eu tinha um carinho enorme por esse lugar onde eu trabalhei. Eu tive, assim, oportunidade de até ir para outros lugares, depois que eu comecei a fazer residência, mas eu realmente criei um vínculo muito bom nesse local de trabalho e optei, né, por ficar lá. Eu dava os plantões lá semanais. E fiquei na linha de frente na pandemia lá, atendi os 2 primeiros anos e era muito difícil porque a policlínica não era uma instituição de alta complexidade igual UPA, né? Hospital, e nem de baixa complexidade como posto de saúde, era intermediário, mas ali a gente conduzia muito paciente grave, sabe? E na época do Covid foi mais complicado ainda porque devido, né, à sobrecarga de trabalho, à ausência de vagas, os pacientes com Covid ali você manejava naquele ambiente. Uhum. E depois de 2 anos da pandemia, o prefeito, né, dessa cidade, ele resolveu dar uma bonificação para todos os trabalhadores que estavam envolvidos na linha de frente do Covid. Eu achei até muito bonito porque ele deu essa bonificação desde o pessoal da recepção, da limpeza até o médico. Então, e foi um valor igual. E eu achei isso, assim, muito bonito, sabe? Achei isso igual, assim, né? Achei louvável isso. Uhum. E aí, quando ele fez esse decreto, uma semana depois desse decreto, eu pedi meu desligamento, né, de lá, porque, assim, realmente estava bem pesado, já estava fazendo muito plantão na residência, e como, né, tinha que... Não era tão próximo era próximo de Belo Horizonte, mas não tanto, tinha essa questão da distância, eu optei por abrir mão dos plantões de lá. E aí, para minha surpresa, né, para minha surpresa e de outros médicos, o pessoal da prefeitura cortou a bonificação para quem não estava, no momento do decreto, não estava ativo no município. Mesmo que você, durante os 2 anos, trabalhou na linha de frente, arduamente, né? Manejou todos os casos ali de alta complexidade num ambiente de uma infraestrutura questionável. E a prefeitura, simplesmente pelo fato de você ter se desligado naquele momento X em que o decreto, né, foi instituído, considerou que você não fazia jus àquele benefício. E eu até, assim, não pelo valor em si, porque claro que seria ótimo, pelo respeito, sabe? Eu me dei o trabalho de ir lá na prefeitura, tentei conversar com o prefeito, não consegui, conversei com a vice-prefeita, né, da minha indignação, né? Porque eu e outros médicos, né, outras pessoas que já tinham se desligado ali do município naquele momento, mas que nos 2 primeiros anos dedicaram muito trabalho, né? E assim, num local realmente que você tinha que se doar muito, porque não tinha uma infraestrutura tão adequada quanto outros lugares. E eu fiquei muito indignada com isso. Não pelo valor em si, mas pela injustiça, pela... Exato. Pela desvalorização. Desvalorização. Não é que a gente trabalhe querendo um parabéns por você ser médico, parabéns por você ter salvado a vida do meu pai. Não é isso que a gente quer, sabe? É questão de justiça, né? Mesmo. Exato. Mas eu acho que falta isso mesmo, reconhecimento, sabe? Uma das coisas que move a Kelyon como empresa é isso, tanto que o nosso slogan é cuidar de quem cuida da gente. Porque eu vejo que os profissionais da saúde, eles não são cuidados. Não se tem o devido respeito e às vezes não é financeiro. Não. Às vezes são outras coisas que você pode e deve fazer para o profissional da saúde. Eu vejo assim, pela gente aqui da área da tecnologia, você vai numa empresa de tecnologia, tem videogame para o pessoal brincar.
sabe? Não tem mesa de ping-pong. Você vai no ambiente hospitalar, não tem nada. É só pressão do começo ao fim, sabe? Mas essa é a realidade. Então, pelo amor de Deus, gente, vocês também têm direito a ter um horário de almoço onde que vocês possam ter um ambiente decente para se alimentar. Ou até mesmo, sei lá, na hora um ping-pong para jogar. Exatamente, que vocês também são gente. E às vezes esquece disso. Exato. E esse ponto é importante, que isso reverbera em vários contextos, assim. Então, vocês estão contando a insatisfação pela desvalorização, mas a gente entra num ponto que eu acho crucial da gente conversar, é de tanto que os contratos médicos são voláteis, sabe? Você é simplesmente descartado e você não tem direito legal nenhum sobre aquilo. Então, você não tem hora extra, você não tem direito trabalhista, você não tem horário de almoço, você não tem férias, você não tem 13º. E as pessoas, elas não veem isso, sabe? Que, às vezes, o médico, ele tá se submetendo a ausência de direito trabalhista. Sim. E as pessoas não conversam sobre isso, não tem esse debate, que não existe uma legislação específica para isso. E a gente já conversou isso no podcast, né, Fê? Mas é porque, por exemplo, se você for ver o bancário, por lei, só pode trabalhar 40 horas. Isso, e mexe com dinheiro. Ou seja, não, é lógico, é importante, mas não tem a mesma importância que uma vida. E aí, na residência, vocês já batem 60 horas no mínimo. Por semana. Exato. Então, assim, eu realmente... É até uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que isso é porque não tem profissional no mercado? É a rotina de vocês? Por que se normaliza essa carga horária absurda? Ou talvez a gente tá vivendo uma exploração. E não sabe. Exatamente, eu acho que é exatamente o complemento das duas coisas que vocês falaram. É uma exploração e a gente não sabe. Porque essa questão que você falou, eu até acendi aqui, porque eu realmente nunca tinha pensado nisso. Nós não temos esse direito, igual vocês estão falando, igual os outros empregos. E a gente não questiona, né? E nós não questionamos. O médico não aprendeu a questionar os direitos dele. Exato. Então, se questionar, vai dar em quê? Essa questão, entendeu? Mas é porque se tornou uma coisa, parece que normal. Os que formaram antes da gente falou que é assim, então é assim, vamos fazer dessa forma, a gente vai falar para os nossos calouros que é dessa forma, então vai ser assim, e vira aquilo. Exato. Entendeu? Realmente. E aí entra numa coisa que eu também acho que tem que ter mais atenção, que é a saúde mental. Igual vocês... Naturalmente, sem contexto pandemia, já é estressante. No contexto pandemia, acredito que mais, assim. Então, primeiro, como foi para vocês? Como foi a família de vocês, assim? Que eu fico imaginando uma mãe de vocês ou o parceiro de vocês pensando assim, meu Deus, ela vai lá atender um monte de gente com Covid, será que volta? Então, como que foi esse contexto emocional para vocês e para os familiares? Ansiolítico na veia, praticamente. Eu tô brincando, eu nunca tomei, não. Mas, assim, seria uma solução. Porque eu, particularmente, durante a pandemia, eu nunca tive um medo de me contaminar em si, porque eu sabia que eu tinha que estar fazendo aquilo e não tem outra escapatória. Eu usava, logicamente, as proteções corretas e tudo, mas, assim, é uma coisa que eu nunca tive um medo em si de pegar. Eu tomava meus cuidados, mas não tive. Mas a preocupação da família em volta disso e a preocupação de você levar isso para alguém dos seus familiares em si, responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande, sabe? Porque você via pais morrendo, pais de amigos, familiares de amigos. Então, assim, você fica imaginando aqui, imagina se eu for o vetor disso. Imagina se eu compactuar com uma coisa dessa, assim, é meio pesado isso emocionalmente, sabe? Eu, em si, eu fui que eu tive menos medo de mim mesmo, mas da minha família em si, eu realmente fiquei muito apreensivo. Eu acho legal o Lucas falar isso, porque, assim, coincidentemente, quando eu penso, faço uma retrospectiva aí do Covid, eu também não me lembro, não tenho lembrança de eu ter medo de pegar a doença. Eu acho que a adrenalina era tanto, você tinha tanta responsabilidade ali de fazer, você não tinha tempo de pensar muito. Mas, realmente, assim, eu fiquei muito tempo sem ver minha família, né? Meus pais são mais idosos e tudo,
Mas, assim, eu vi que no momento da pandemia foi o momento, né, da medicina em que meus pais, minha família, eles tiveram mais orgulho e admiração pelo meu trabalho, sabe? Porque, ao mesmo tempo que eles viam vários profissionais da saúde recuando nesse momento, né, eles me apoiavam muito, né, por estar ali na linha de frente, por ter essa coragem, né? Meu pai ficou, assim, super orgulhoso de mim. Tipo... Isso paga mais que qualquer plantão. Eles, assim, eu via, né, assim, claro que não presencialmente, mas por telefone, né, o orgulho deles, a admiração deles, e isso me fortalecia muito, sabe? E, assim, eu tento fazer essa retrospectiva e de lembrar se em algum momento eu tive medo de pegar Covid e eu realmente não me lembro de falar assim, não vou continuar dando plantão, não vou continuar porque eu tô com medo de pegar doença. E eu acho isso até, assim, uma coisa surreal, porque como assim você não tinha medo? Tinha tantos pacientes jovens, né? Da sua idade que pegava Covid, evoluía mal, ficava grave e... Não sei. Mas não tinha nem escolha, né? O fato é que a gente... Acho que... Eu fiquei bem fortalecida nessa época e, assim, eu acho que eu fiz o que tinha que fazer, sabe? Tem um que fala que a gente não sabe o tamanho da nossa força até ser obrigado a ter força, né? Isso é verdade. Exato. E nossos chefes, na época, né, alguns eram um grupo de risco, então eles não podiam se expor. Sim. Então nós não tínhamos escolha, o paciente tinha que ser avaliado. E seria... E era a gente, né, era Lucas? nós, né? Então, o plantão, na época, nós ficávamos só paramentados. Nós não tínhamos que ficar só de jaleco. Não tinha como. A gente não sabia qual paciente que era positivo, qual que não era. Aí a gente ficava no que calor, né? Capote, E assim, eu acho que isso deve ter dado uma carga de aprendizado pra vocês, assim, gigantesca, Exato, sabe? exato. Lidar com urgência. Os pacientes de Covid, de modo geral, eram pacientes extremamente complexos. Muito complexos. Então, isso deve ter gerado um conhecimento prático gigantesco. Assim, o residente de clínica médica, tudo que ele quer é fazer um estágio no CTI, que você faz muito procedimento, né? O CTI estava em todo lugar. De certa CTI forma, eu acho que eu lugar. tive esse privilégio, porque eu fui fazer meu estágio de CTI no momento da pandemia e eu tive muita oportunidade de fazer, né, procedimento mesmo, tubo, puncionar central, né, PIA. Então, eu até fui para outro serviço, né, não era onde eu estava fazendo a minha residência em si, mas, assim, foi um conhecimento vasto, né, apesar da gente lidar ali mais com Covid e, às vezes, deixar os ambulatórios de lado nesse momento, né, mas a gente aprendeu muito a manejar paciente crítico. Com certeza. E não apenas a questão dos pacientes críticos para mim, né? Porque eu era da infectologia já na época, eu tinha acabado de entrar na residência e estourou isso tudo. Então, para mim, é o que você falou, todas as áreas viram um pouco do Covid, Sim. né? Pouco assim, no mínimo, porque... Onde você via, tinha Covid, todas as áreas foram afetadas. Na sua área, inclusive, tinha a questão da vacina ou não vacina, tinha essas questões todas. Então, assim, para minha área específica foi muito enriquecedor, sabe? Na questão de estudar mais o vírus em si, estudar pandemias. Isso foi muito interessante. Eu participei de pesquisa na época, pesquisa clínica, que é uma área que, assim, muito médico nem sabe que existe, né? Participar de pesquisas e tal. E lá no hospital, né, que a gente fez a residência, você até né? quebrava meu galho às vezes, era muito bom. Teve muita pesquisa, sabe? Sim. O pessoal lá tinha muito... né? Essa questão de fazer estudo, né? De basear suas condutas em estudo científico. Com e isso certeza. foi bem legal. Acrescentou muito pra gente. E quando a gente fala da questão de todas as especialidades da pandemia, elas tiveram que lidar com a Covid-19, eu acho que a gente entra numa pauta também muito importante da importância da formação de um bom médico generalista. Porque, querendo ou não, por exemplo, eu estou na minha especialidade, ginecologia e obstetrícia, mas eu me deparei com uma coisa que exigia de mim uma formação generalista, sabe? A condução desses casos. Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar da importância de se formar um bom médico hoje. Porque a gente foca muitas vezes na nossa formação, eu vejo isso muito, essa linha de pensamento de muitos alunos, a gente resolve na residência. Mas na residência você está fazendo uma especialização. A formação médica, ela já aconteceu. A gente vai estar se especializando. E a pandemia trouxe exatamente isso pra gente, da importância daquele médico.
cardiologista, ginecologista, dermatologista, que ele vai ter que lidar com tudo. E isso é um divisor de águas. Sabe uma coisa que me deixa apreensiva? Sabe quando tá dentro do avião e fala assim, tem algum médico? Aí eu tenho medo desse médico ser tão especializado que ele não vai saber fazer o básico. E essa pessoa sou eu. Ele também tem médico, ele também tem medo disso, tá? Ele também tem. Pois é, porque antes eu pensava assim, se tem um médico tá de boa. Só que não é bem assim. Então dá um medo. E assim, com certeza. eu só pra contar pra vocês, assim, eu e a Aline, a gente formou junto. A gente fez a graduação junta. Então, assim, eu acho que a nossa formação, ela foi muito boa nisso, sabe? Eu tenho muito orgulho de falar que eu formei na FASÉ, sabe? Porque eu acho que a gente teve uma visão grande da medicina, assim, sabe? A gente consegue olhar para o paciente como um todo. Sim. E eu acho tão bizarro isso que eu vou contar para vocês, assim. Eu acho que o bom médico mesmo, assim, uma opinião um pouco pessoal, ele não tá no pé de página, sabe? Ele tá naquele feeling, sabe? Isso você tem muito, né, Felipe? De olhar pro paciente. O Felipe, então, se Sempre passar teve. mal dentro do avião, passageiros, vocês estão Não, tranquilos. eu acho que a nossa tranquilo. informação que a gente teve, ela trouxe isso um pouco pra gente, sabe? De botar o paciente no contexto dele e olhar com uma dimensão, não só para a questão de doença, sabe? O diagnóstico. Não, a gente vê o paciente, a gente consegue projetar os fatores de risco, a gente consegue examinar aquele paciente e projetar, não dependendo de exame de imagem, por exemplo, de hipótese diagnóstica. Sim. Então, eu acho que... E até de limitar, talvez, o investimento, né, Felipe? Exatamente. Eu acho isso muito importante porque depois que nós formamos, né, eu e o Felipe, nós começamos a dar uns plantões juntos, né? Até a gente... A gente isso era uma estratégia que a gente tinha. A gente acabou de Sim. formar. A Noite da Sabedoria, ela não vem assim. Não. Né? Eu também fiz isso E com um assim, amigo. eu me sentia muito segura com o Felipe, né? Assim, só emocionalmente, assim, só dele, né? Porque a gente Às vezes sempre os dois foi não muito sabem nada, né? Mas amigo. quando junta, aí Mas dá aquela São duas segurança. pessoas que não sabem nada se apoiando. Mas era um Exato. plantão que eu me sentia confortável e eu me sentia, assim, o meu emocional tava bom pra eu raciocinar, né? E, assim, pensar na medicina mesmo, porque ele tava ali me apoiando. E eu achava ótimo, porque a gente conseguia realmente lidar com as situações diversas, né? E investir no paciente quando precisava investir, talvez limitar ali medida invasiva em quem não precisava, né? Ter aquela comunicação, aquela habilidade de comunicar com a família, né? Com o paciente. E foi muito bom, né? Saber lidar com situações extremas. Que muitas situações- vezes a gente só vê que ela tá ali quando a gente tá na frente da situação, sabe? E eu e a Aline, a gente tem esse contexto peculiar, assim, que a gente formou na mesma faculdade, a gente é amigo pessoal. E é engraçado porque a medicina, a gente tem vários desafios, e a medicina, ela traz pra gente uma coisa muito legal, assim, a gente faz amigos pra nossa vida. E quando a gente toca nesse assunto, eu fico muito feliz, porque eu sei que na medicina, a graduação, ela me trouxe uma pessoa que eu confio muito. Então, só pra finalizar essa parte... Tinha, por exemplo, se o YouTube deixasse, eu ia colocar o Whitney Houston aqui agora. Aí, ó, faltou, viu? Não, mas Faltou a trilha sonora aqui, ó. eu falo isso porque recentemente eu precisei da Aline, sabe? Meu pai, a Aline tá terminando cardiologia agora e meu pai teve um problema que precisou da assistência dela. Então, e a gente já brincava disso na faculdade, assim. Que a brincadeira era sempre assim: se um dia eu precisar de alguém na determinada área, essa pessoa será você. E isso a gente profetizava, assim, brincava. Se fosse algo tão Tipo distante, assim, eu né? confio tão em você que, tipo assim, uma pessoa que eu amo muito, eu colocaria essa pessoa que eu amo tanto nas suas mãos pra você cuidar. Exatamente. E a gente brincava disso, assim, em trabalho, apresentação, e sempre tinha essa brincadeira. E eu vi isso na prática, sabe? Depois que a gente formou, cada um fez a sua especialidade, quando eu precisei da área cardiológica, a pessoa que eu vou confiar a vida do meu pai é a Aline.
Então, Salvou a vida do Beto, Aline. Caramba! Pois é, mas foi. é isso, eu acho que a graduação, ela traz alguns laços Sim. pra gente. E eu confio imensamente na Aline, assim, sabe? Como profissional, eu confio porque eu vi a formação Eu também. dela acontecer, A sabe? recíproca é verdadeira. Eu vi a para os formação dois. dela acontecer, eu sei da responsabilidade que ela tem, que eu sei que a medicina pra ela é muito mais que um trabalho, sabe? É uma vocação, um desejo de fazer o bem. Então, acho que eu não ia pensar diferente, sabe? Obrigada. Então, eu fico Isso é verdade. Isso- muito feliz isso. Isso, eu até falei com o Felipe essa semana, não sei se foi essa semana, mas que até pela rotina de vocês costumam se relacionar, é uma comunidade unida, assim. Médico é muito amigo de médico, casa com médico, na nossa rede de profissionais, assim, até um beijo pra Michelle e pro Alessandro, são médicos, assim, pega muito plantão na plataforma, e eles são um casal, sabe? Aí, tipo, como a rotina deles é muito intensa, que eles estão casando agora e precisam juntar dinheiro, eles ficam juntos no plantão. Tipo, a hora de namorar é na hora do plantão. Então eles fazem plantões juntos nas instituições, sabe? Se um dos dois não fosse médico, não tinha Não como. ia dar, Não tinha como, exatamente. entendeu? Então, eu vejo que a rotina faz com que os laços fiquem muito fortes, Com né? certeza. E a vulnerabilidade também que você se encontra naquele momento, quem vai entender esse lado Sim. seu é outra pessoa que vive a mesma coisa, né? Não necessariamente precisa ser, né? Mas é mais fácil você ter esse vínculo porque, às vezes, o hospital vira a nossa primeira casa, nem a segunda, né? Vira a nossa primeira casa, principalmente na época da residência. Então, a gente tem contatos ali com pessoas no meio o tempo inteiro, né? Inclusive, minha namorada é médica também. Viu, sabe? Tá só esperando falar. Namorada é médica também. E assim, eu não vejo como ser diferente nesse aspecto, né? Logicamente poderia ter alguém que entenderia também como funcionaria, mas é muito mais fácil assim, encontrar uma pessoa desse jeito que vive as mesmas experiências que você. Né? Com certeza. Então vocês fazem plantões juntos. Alguns sim. Alguns sim. Manda um beijo pra ela, como é que ela chama? Ana Flávia. Ana Flávia. Um beijo, Ana. O Lucas te ama. Aí, Viu? A medicina traz amizades. Cadê o Traz Whitney Houston? amores, Cadê o Whitney exatamente. Houston aí agora? Exatamente. Ana Flávia, eu gostaria de colocar, mas o YouTube não tá deixando. Desculpa. E olha, eu queria ressaltar aqui que a Ana Flávia, né, mais conhecida como Ana, ela ajuda muito o Lucas nos plantões dele, viu? ajuda Ela bastante. fica até mais tarde. Isso é verdade. Ela dá Às muito Às vezes ela que vai suporte pro passar o Lucas. plantão pra mim, aí ela segura um pouquinho mais porque eu tô cansado, entendeu? Aí eu vou ela lá é e uma pego um pouco super mais. companheira. A gente consegue fazer esse jogo aí, né? É bom verdade. mesmo. Vai nascer um baby medicine. Vai nascer Um o Baby baby Medicina. Ou não, né? Ou não. Eu não vou fazer nada pra isso. Gente, e nessa... Como é que vocês se enxergam hoje na medicina, assim? Vocês veem que vocês estão onde vocês queriam estar? Ou ainda tem muita coisa para percorrer? Como vocês se enxergam como profissionais e como carreira na atual conjuntura, assim? Acho que... Qual é o sonho de vocês? Daqui a uns Isso. anos, vocês se projetam em qual lugar na carreira médica? Bom, o meu primeiro sonho, ele é muito simplista, sabe? Terminar isso. Mas eu vou deixar bem claro aqui. Plantão noturno. Exatamente. O meu sonho é não precisar mais dar plantões à noite. Então, eu me proponho, né? É um sonho simples, mas é uma coisa que eu quero muito, depois que eu terminar a residência, não precisar mais de dar plantão à Eu ia noite. te oferecer um plantão noturno, eu que tô querendo passar. Porque trabalhar à noite, realmente, eu acho que tem pessoas que se adaptam muito bem a isso, mas no meu caso, assim, eu fico mal-humorada no dia seguinte, o raciocínio lento. Acho que, né, prejudica meu desenvolvimento mesmo como médica. E é um sonho simples, mas eu pretendo, né, depois que terminar a residência, abrir mão dos meus plantões noturnos. É uma coisa que muda a nossa rotina, né? Então, Muda assim, a qualidade de vida, né? Total. Eu acho que um sono reparador faz Sim. parte, né, da boa saúde. A gente, né, vê estudo sobre isso. Com certeza. E então, realmente, é um plano que eu tenho. E assim, eu acho tão bizarro você falar isso, porque a nossa capacidade organizacional, ela muda, né? A nossa rotina, ela é quebrada porque você virou à noite trabalhando. Assim, você perde o dia,
que você vai fazer aquele plantão noturno, né? Que você fica naquela ansiedade, se preparando pro plantão. Aí você dá o plantão à noite e no dia seguinte você também perde o dia. Sim. Porque você tá se recuperando daquilo. Ó, nem E fala. assim, voltando isso um pouco até pro Covid, né? Na época dos plantões do Covid, a gente não dormia. Não tinha aquele momento de você descansar umas 2 horas, revezar com o colega. Você trabalhava o tempo todo. Não Sabe? parava de chegar paciente. Não né? parava. E assim, manejando, às vezes, paciente muito grave. Às vezes você nem tinha sono, porque a adrenalina era tão grande. Mas, né? A carga emocional era tão grande. Tão grande. Exato. E eu não sei se você falou da questão do plantão noturno. Comigo tem muito isso, assim. Eu fico ansioso para ir para o plantão. Sim. E depois que o plantão ele é feito, eu não consigo chegar em casa e dormir. Não, nem Não. eu. Eu não consigo É uma dormir. descarga de adrenalina que você tem depois, né? É uma noite, assim, literalmente, né, pro sono da gente, é uma noite perdida ali. É uma noite que você não consegue recuperar. Eu não recupera. consigo dormir de dia depois. Às vezes eu até tenho um tempinho pra tentar descansar umas 2 horas, mas eu não consigo. Eu só vou recuperar. Por isso que eu nunca pego 2 plantões 2 noites seguidas. Porque vai ser uma É tragédia. puxado. É um bom alvo pra atingir, tirar os plantões noturnos. Eu concordo com ela essa questão. um sonho Eu não simples, sofro tanto né? assim, não, porque eu sempre fui mais de ficar a estudar à noite, essas questões. Mas, querendo ou não, você não, num plantão noturno, você não consegue. Ah, mas às vezes eu vejo meus amigos falando. Ah, às vezes você recebe pra ficar dormindo. É, não Gente, é tenta assim, não é dormir assim. sabendo que pode chegar um paciente Não, grave a qualquer você momento não lá pra você. desliga. Você Você não não desliga. consegue, seu sono fica perturbado. É horrível dormir, você não E, relaxa. assim, eu acho uma coisa engraçada isso, que ao longo da nossa formação, os nossos desafios, eles vão mudando. Então, assim, eu vejo isso muito hoje como especialista. Quando eu era generalista, que não tinha responsabilidade, por exemplo, eu estava num determinado ambiente que eu ia atender uma ficha verde ou laranja, eu tinha um desafio X. E depois, com o tempo, os nossos desafios, eles vão aumentando. Isso é uma carga muito grande. Então, por exemplo, vocês, como especialistas, o que chega para vocês é um caso extremamente complexo. Não é um caso simples para ser resolvido. E para mim, também, como especialista, é diferente. Então, assim, não existe a possibilidade de eu pegar um plantão noturno e dormir. Sim. Isso é uma ilusão que as pessoas têm. Exato. Isso não existe. Não é desse. E assim, quando a paciente chega pra gente, ela já passou por um crivo. Então, aquela paciente, você tem que resolver aquele problema. Aham. E é uma responsabilidade muito grande. Então, na minha parte como GO, eu acho que a pressão é muito grande porque a gente está lidando com 2 vidas. A gente está lidando com uma mãe jovem, de modo geral. Então, assim, tem faixa de 20 a 30 anos. E a gente está lidando com um bebê. Então, é uma responsabilidade dupla. Então, quando eu falo sobre isso com os meus amigos e eles falam assim, mas você não fez nada no plantão. Realmente, às vezes, o plantão não pode ter tido nada. Mas pode a qualquer momento. E a cabeça, como é que fica pra isso? chegar uma urgência, assim, que você tem que resolver. E tem que ter um emocional muito bom para lidar com aquilo. E eu acho que isso é uma dificuldade que o profissional tem. Sim. E os recém-formados que estão formando agora, eles têm que se preparar para isso, para essa realidade, sabe? Saber lidar com a pressão, lidar com a urgência. E eu acho que é uma dificuldade quando a pessoa forma, ela ter esse discernimento, essa capacidade de lidar com a pressão. Eu lembro que a gente dava os primeiros plantões, eu e a Aline, e o nosso maior medo, Fê, era lidar com a urgência médica. Esse era o nosso maior medo. Então, Acho que geral é assim. eu acho que é meio isso. Eu acho que todo recém-formado ele tem um pouco desse receio de lidar com a urgência. E isso impacta muito no psicológico em saber lidar com a pressão, saber lidar com a urgência. E todo profissional, independente da especialidade, ele tem que saber lidar com isso. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Exatamente. Sabe? E não deixar isso prender você. Exato. O que eu percebo na minha posição de gestora, né, dessas questões, é que não é falta de saber, mas é falta de psicológico. De se preparar para a situação, ou então ir com um amigo, né, para você se sentir mais seguro e tudo mais. Com certeza. Essa questão até, e às vezes a gente até sabe na teoria, né, mas na prática, às vezes,
alguém não teve uma experiência tão, assim, na prática mesmo durante a faculdade, entendeu? Então, quando você forma, muitas vezes, em muitas faculdades, o primeiro contato com a prática é quando você forma, praticamente. Exato. Entendeu? Com a prática na questão da urgência em si. Você entubar um paciente mesmo, não entubar um boneco, entubar um paciente. Aí, aquela carga emocional que você falou vem à flor da pele na hora, Exato, entendeu? exato. Porque eu tenho que entubar. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar o paciente ali muito tempo sem oxigênio. Aí fica aquele negocinho na cabeça, assim, ó. No ouvido seu. É um reloginho no ouvido seu enquanto você tá tentando fazer isso, entendeu? Você fala dessa questão do tempo, dessa questão não posso ficar sem oxigênio. Eu acho que essa é uma diferença muito boa de um bom profissional, sabe? É aquela questão que a gente fala do feeling, assim. Sim. Muitas vezes não sabe fazer determinada ação, mas sabe conduzir da melhor forma possível, sabe? Então, eu acho que talvez o bom profissional, ele tá... Às vezes, ele não tem aquela habilidade para determinada situação. Por exemplo, um caso surreal, mas ele sabe conduzir aquele paciente. Por exemplo, um caso cirúrgico, mas ele é clínico. Ele vai estabilizar aquele paciente até chegar ao devido destino com segurança. Então, Por isso, eu acho que a época da graduação, né, da faculdade de medicina, não é o momento de você se especializar. Por mais que você já saiba o que você quer fazer depois da graduação, eu acho que o momento, né, da graduação de medicina é o momento de você absorver todo o conhecimento de todas as áreas ali. Não é o momento de você pensar em estudar só aquilo que você gosta. Porque, inevitavelmente, né, se você for optar por fazer uma especialização, né, uma residência, você vai direcionar a sua prática ali, mas você vai trabalhar com outras coisas também, Você né? pode estar dentro do avião que precisa de alguém. E eu vejo Você tem que isso se hoje preparar muito pra ele. como professor, assim. Eu vejo que os alunos, eles já direcionam o conhecimento. Eu não preciso saber disso. Porque eu vou ser ortopedista. Isso é um erro, né? Isso é um erro. E enorme. acho que os acadêmicos que estão escutando esse podcast, acho que tem que prestar atenção exatamente nesse pedaço. Assim, você está formando como médico generalista. Exato. Você tem que saber de tudo um pouquinho. E eu acho Exatamente, porque que se você for fazer ortopedia, por exemplo, você vai ter que fazer uma prova que vai cair aquilo. Entendeu? Você tem que saber de tudo aquilo. E eu acho que o bom médico, ele realmente tem que ter um conhecimento generalista, né? Ele não Com pode saber certeza. só aquele conhecimento fragmentado. Ele tem que ter uma noção, né, do básico. Sim, porque tudo pode chegar pra ele. Quando você tá no exato. plantão, você se submete a um plantão, não é você que comanda o que vai chegar ali. Exatamente. Entendeu? Exato. Então, o paciente pode chegar com qualquer coisa. E você tem que estar preparado para aquilo, pelo menos para poder, até para saber encaminhar aquele paciente, você tem que Exato. saber conduzir, entendeu? Igual ele falou, você tem que, às vezes, estabilizar o paciente e conduzir para a pessoa certa. Então, é importante você formar com esse conhecimento geral, porque vai chegar para você coisas que você não queria que chegasse, mas vai chegar. Então, você Com tem que estar certeza. preparado para isso. E vocês buscaram formação complementar, assim, para além da Da graduação. e da residência, assim, cursos adicionais? Vocês se preocupam com isso ainda? Em se atualizar? Em estarem cada vez mais preparados? Com certeza, né? Eu acho que é o que a gente comentou mais cedo na questão da época do Covid e tudo. O médico, ele tem que estar atualizado. O médico, ele tem que estudar. Aquela frase que o médico estuda para a vida inteira, isso não é mentira, tá? Mas isso aí não é porque o cara é bitolado, é porque ele precisa disso. As coisas vão mudando. Depois da pandemia agora, por exemplo, coisas mudaram no Covid. Nós temos agora medicação, nós temos nova vacina chegando aí, nós temos muita coisa. Então, o médico, ele tem que estar se atualizando o tempo inteiro para poder saber lidar com as adversidades que vão aparecer o tempo inteiro. Porque as doenças mudam, exatamente a questão da pesquisa que a gente está falando. As pesquisas estão aí exatamente para poder mudar as coisas que a gente já sabe, acrescentar ou até tirar. Então, a gente tem que estar sempre atualizando para isso, sabe? Eu acho muito válido. Sim. Né, Nini? Eu acho que não é clichê, mas o médico vai realmente estudar para o resto da vida, né? Conhecimento ali que era definido há 10 anos, hoje pode ter mudado, né? A gente Mas vê... só para cardiologia, então. Cardiologia, eu acho que é a área que tem mais estudos, eu acho. Sim, voltando aí para o Covid, Guideline. quantas complicações pós-Covid a gente tem aí na cardiologia? Então, todos os dias a gente vê perimiocardite, né? Vê arritmias aí que a gente, né, tem estudo... Né? Tem investigação aí se é pelo Covid. Então, assim,
o estudo, né, as atualizações, eles vão nortear a sua prática ali, não tem como fugir disso. O médico realmente não é clichê, tem que estudar sempre. É uma profissão em movimento o tempo inteiro. É dinâmico, Exato. né? O conhecimento é dinâmico. Então, gente, fiquem ligados que a Kelrion em breve vai soltar vários cursos pra vocês se especializarem. Aí, ó, fica a dica. Fê, vamos encerrar então? Vamos, antes de encerrar, eu só queria que se tem algum caso agora inusitado, assim, que você já... Algum plantão que marcou pelo lado... de um jeito mais bem-humorado, assim. Alguma curiosidade. Você teria, Neida? Nossa, eu acho que eu e o Felipe, nós temos vários casos olhou pra mim. Eu inusitados. adoraria ouvir um Eu dele. também, eu adoraria também. ouvir. Seleciona um e conta pra gente finalizar. Quer contar aí, Felipe? Qual que você acha? Eu acho que a história da aliança ela é muito engraçada. É verdade. A história da aliança é muito boa. Teve um plantão, né? Um dos primeiros que eu e o Felipe, nós dividimos o plantão. A gente tem até foto dessa história da aliança. A gente vai Temos projetar foto, depois aqui. O que acontece? Chegou um paciente, né? Um paciente jovem que estava com aliança no dedo dele presa, né? E o dedo extremamente edemaciado. E aí eu e o Felipe, né, fomos conduzir essa urgência, né? Juntos. E assim, primeiro nós tentamos as técnicas assim mais arcaicas possíveis, né? Passar Pra fazer a retirada. Sabonete. detergente, né? Passar sabão. E o Felipe, assim, ele tentava de tudo pra tirar essa aliança. E ele desse tamanhozinho. E ele suava bicas e o paciente suava junto. E eu suava também. Eu falei, meu Deus, como que nós vamos resolver isso? Aí me deu um feeling, assim, eu falei, gente, um dia desses, minha mãe me mandou um vídeo de como tirar a aliança de um dedo, a aliança presa no dedo. Aí peguei meu celular, né? Fui lá no banheiro. Gente, deixa eu achar esse vídeo aqui, assim, graças a Deus, eu achei um vídeo muito rápido. E aí, realmente, esse vídeo que a minha mãe tinha me enviado ensinava uma técnica de colocar a luva, né? Envolver a aliança ali com a luva, né? Essa luva de procedimento. E passar detergente ali e fazer. Aí eu peguei discretamente, chamei o Felipe num canto. Falei, Felipe, vem cá, olha, tem essa técnica. Por que a gente não tem? E o Felipe, assim, né, em outro mundo já. Eu não sei quem suava, mas se era ele ou o paciente, né? E aí ele falou, nossa, sério, será que isso não é fake news, não? Fake news. Não, e assim, a gente sabia da existência de uma técnica e a gente já tinha lidado com isso, né, nos nossos estágios da faculdade. Assim, a gente fez estágio num hospital aqui em Belo Horizonte que chegava muito casos semelhantes. E a gente sabia da existência da técnica, a gente já tinha feito, mas aquela adrenalina chegou pra você resolver, né, aquilo naquele exato momento. E aí a gente fez, né? Pegou esse vídeo, utilizou dessa técnica. A gente lembrou que a gente até já sabia, mas que caiu no esquecimento ali na hora do susto. E aí deu tudo certo. Deu a gente... certo, não? Deu tudo certo, a gente riu muito. Eu contei pra minha mãe. Méritos pra sua mãe. Minha mãe ficou extremamente agradecida, né? De ter mandado um vídeo que foi útil. Não, e essa foi muito história legal. Marcou muito a gente, assim, porque foi uma coisa extremamente caricata do tanto que eu tentava tirar aquela aliança, sabe? A foto que a gente tem, depois a gente projeta no podcast, eu tava extremamente suado, sabe? Tipo assim, segurando a aliança e a mãozinha do paciente, demasiado, assim. Daquele tamanho. Foi muito bom. E a gente deu muito plantão, né, Aline? Muito assim, os primeiros plantões era um desafio atrás do outro. As urgências que chegavam, a gente sempre conversava, o que a gente vai fazer. Por exemplo, a gente morria de medo de intubação, por exemplo. Hoje não é um medo mais pra você, talvez é pra mim. Mas a gente tinha muito medo, assim, de o que vai chegar. Quando tocava a sirene, se lembra? Nossa, ia chegar uma ambulância. Mas assim, até, né, pra dar um conselho, assim, pros futuros médicos aí, os recém-formados, eu acho que o médico, ele tem que desenvolver a habilidade de se comunicar bem, né? Uma coisa que eu via em mim, no Felipe, nos plantões, que a gente conseguia, né, conduzir o plantão ali, porque eu acho que a gente se comunicava muito bem, né, com a enfermagem, com a equipe, com os pacientes, né, a gente sempre assim, tinha aquela empatia de ir lá e dar um feedback para a família do que estava acontecendo, né, então acho assim que, principalmente, né, isso é para prática
para sempre na vida do médico, mas é extremamente importante você saber se comunicar, né? Ter essa habilidade E saber de se pedir comunicar. ajuda também não é feio. Sim, Se com você certeza. acabou de formar, você tem suas dúvidas ali, e você tem um médico do CTI, por exemplo, do hospital, da unidade ali, chega lá, conversa com ele, olha, tô Com com a esse própria paciente. enfermagem, né, Da Lucas? própria Tanto que a o tanto que enfermagem ajuda a enfermeira gente no início, é né? amigo de assim. médico de primeira viagem, vocês não têm ideia. Sim. Enfermeiro Enfermeira, ajuda né, ajuda bastante muito, nós. né? Isso é verdade. Quando eu, inclusive, fui dar meu primeiro plantão na vida, que eu fui dar, ó, igual vocês, em conjunto com um amigo meu. Nós fomos no hospital em que, no plantão, eles tinham avisado pra gente que não teria sala vermelha, ou seja, não chegaria paciente grave, né? E era uma cidade longe. A gente foi, chegou lá, tinha uma sala vermelha. E a gente já tava lá, vamos voltar? Não vamos, Não tem jeito, não tem né? outro médico, vamos pegar lá. Aí a gente falou, não, vamos pegar, não vai chegar nada não, tudo ok. Passou 2 horas, o SAMU ligou pra gente, falando que tava levando um paciente muito grave lá, entendeu? Então, assim, chegou um paciente entubado, muito grave, foi o primeiro plantão da minha vida com um amigo meu. Então, assim, eu olhei pra ele, então, e agora? Dá um frio na barriga, Ele né, já tava Lucas? igual, ele tá suando pra caramba. Vamos chamar o médico do CTI, do hospital, vamos conversar com ele, ó, no nosso primeiro plantão da vida, chegou esse paciente pra gente aqui, ajudando nós a conduzir e tal. Chamamos ele ajudou pra caramba. Fui lá, conseguimos manter o paciente a noite inteira estável lá, graças a esse médico que veio Capacidade de comunicação. de comunicação, exatamente. Então não precisa ter vergonha. Se você tá formando agora, se você não sabe de algo, é mais feio você tentar fazer algo que você não sabe e acabar fazendo alguma coisa errada do que chegar para algum médico, se você tiver a oportunidade de ter algum outro médico do lado. Seja humilde e expõe Seja suas humilde, dificuldades, exato. tá tudo bem. Expõe, tudo certo com isso. Com isso você vai crescer e nunca mais vai esquecer aquilo. Com E certeza. sempre tentar pautar, né, o seu trabalho naquele princípio básico da medicina da não maleficência, né? Assim, se você não pode fazer o bem para o paciente naquele momento, pelo menos não faça o mal, né? Exato. Porque eu acho que, assim, curar às vezes, aliviar algumas outras vezes, né? Mas consolar sempre, né? Com certeza. Então, acho que o nosso trabalho tem que ser pautado, né, nessa ética médica, né, de não fazer o mal para o paciente, né, da não maleficência. Com certeza. Gente, muito obrigada. Foi um prazer entrevistar vocês. Por nada, o prazer foi Nós nosso. que agradecemos, O foi Felipe tá ótimo. sempre trazendo pessoas incríveis. Tá sendo ótimo que eu tô conhecendo ainda mais médicos. Aí. Então, tá sendo muito bom. Só tenho a agradecer mesmo, tá? E voltem sempre. Com certeza. Pra tratar vai de ser um prazer. outras questões e tudo com mais, certeza. mas A gente que agradece a oportunidade aí, né, de poder dividir um pouquinho aí da nossa prática, né, da nossa vivência e obrigada, Muito foi obrigado muito bom. pelo convite, tá? E estamos sempre aí, qualquer coisa, se precisar trocar ideia sobre algum outro assunto ou qualquer outra coisa da área da medicina. Gente, obrigado. Viu? De coração.